Olá, eu sou a Leila de Oliveira, fisioterapeuta, especializada no tratamento da escoliose e vim aqui hoje explicar um pouquinho do que é a escoliose. Eu vejo que tem muitos pais de crianças que têm muitas dúvidas sobre o diagnóstico da escoliose. O que é a escoliose? Quando é a escoliose? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é realmente a escoliose. A escoliose, ela é uma deformidade na coluna que ela causa alterações nos três planos da coluna. Então, às vezes a gente pega o raio-x e vê só aquela inclinação, aquela curva na coluna. Mas a escoliose não é só a curva. A escoliose, ela é muito mais além daquela curva. Então, a curva é a primeira alteração que a escoliose causa na nossa coluna. Além dessa curva, a escoliose também causa uma rotação das vértebras. Essa rotação é que provoca aquela assimetria nas costas, às vezes quando a criança ou quando o adulto se abaixa, a gente vê que tem um lado das costas mais alto do que o outro. Esse alto, que é chamado de gibosidade ou de giba, ele é formado pela rotação das vértebras. Então, as vértebras, ao invés de estarem alinhadinhas, elas fazem uma rotação e essa rotação é que causa esse alto, essa gibosidade nas costas. Então, além da inclinação da curva e da rotação, a escoliose também causa uma alteração das curvas fisiológicas da nossa coluna. Então, o que é isso? Normalmente, a nossa coluna fisiologicamente ela tem que ter uma cifose torácica, uma pequena cifose torácica e uma pequena lordose lombar, né? Como se a gente olhando de lado, como se a gente visse um S na coluna. E a escoliose, na maioria das vezes, ela retifica essas curvas que a coluna deveria ter. A coluna vai ficando cada vez mais reta, e em alguns casos mais graves, ela faz o que a gente chama de flat back. Ela inverte tanto, ela vai retificando tanto a curva que ela chega a inverter essa curva. E em alguns casos também mais raros, existe a cifoescoliose, que é uma escoliose que ao invés de retificar a coluna, ela aumenta a cifose. Também não é muito comum, mas acontece. Então, a escoliose ela causa essa deformidade nos três planos da coluna. São três alterações que nós temos que trabalhar e que vigiar durante a fisioterapia, durante os exercícios específicos para a escoliose. Mas quando é escoliose? Como é que nós vamos saber quando realmente é escoliose? A escoliose só é diagnosticada realmente quando a curva é acima de 10 graus. Então, o que é isso? Quando nós pegamos um raio-x, nós vemos lá a curva e temos que medir a angulação dessa curva. Só é diagnosticado escoliose quando essa curva tem mais de 10 graus. Se essa curva está ali abaixo de 10 graus, por exemplo, existem crianças que nós pegamos um raio-x e tem 9, 8, 7, não é ainda escoliose, é uma atitude escoliótica. Ah, nós vamos deixar essa criança solta, mandar essa criança embora? Não, nós vamos vigiar essa criança, porque se ela já tem uma atitude escoliótica, pode ser que na fase de crescimento essa curva aumente e aí vire realmente uma escoliose verdadeira. Então, nós temos que ficar observando as crianças sempre na fase de crescimento, que é quando a curva progride. Então, isso é uma informação muito importante para os pais. Sempre ficar atento às costas das crianças nas fases de crescimento. As fases de crescimento estão ali, dos 6 aos 24 meses, dos 5 aos 8 anos, dos 11 aos 14 anos. Normalmente são nessas fases que a criança tem o estirão de crescimento, o pico de crescimento e que a escoliose aparece. Ou piora. Normalmente acontece da criança já ter uma pequena curva e nessa fase de crescimento a curva piorar ao ponto de ficar visível. Então, como é que nós vamos ficar atentos, nós como pais, vamos ficar atento à coluna dessa criança? Nessas fases de crescimento, nós podemos pedir
para as crianças realizarem o teste de Adams, que é só de inclinar o tronco para frente e ver se tem um lado da coluna mais alto que o outro, se tem um lado da coluna que está assimétrico. Isso é um indicativo, um sinal de que existe uma possível escoliose, que vale a pena fazer um raio-x para ter certeza de como está a coluna da criança. Então, é muito importante a gente entender o que é a escoliose, que não é só aquela curva, ela causa outras alterações na coluna que devem ser corrigidas, que devem ser trabalhadas, e principalmente em que fase que a escoliose aparece. Adultos que têm escoliose, ela não apareceu na fase adulta, dificilmente ela apareceu na fase adulta, a não ser que seja um tipo de escoliose devido a alguma cirurgia, alguma dor, uma postura, mas normalmente ela aparece sempre na fase das crianças, na fase infantil, então é muito importante os pais ficarem atentos a essa fase e a esses sinais. Além de fazer o teste de Adams, de pedir para a criança se curvar à frente, nós também podemos observar a altura dos ombros, se tem um ombro mais alto que o outro, a cintura, se tem uma cintura que tem uma curva mais fechada do que a outra, se a altura da pelvis, se tem um lado da pelvis que está mais alto do que o outro, são sinais de assimetria na coluna e que podem indicar uma escoliose. Então, é muito importante, vim aqui hoje passar essa informação, porque quanto mais atento nós estivermos, quanto mais cedo essa curva for diagnosticada, mais fácil é o tratamento. Então é importante que a gente tenha essa informação, passe essa informação adiante, porque existem muitas crianças que só são diagnosticadas quando a curva já é muito visível, quando é uma curva já muito grande, e aí o tratamento fica mais complicado, mais demorado. Então vamos ficar atentos, vamos pegar essa informação, passar adiante, que é realmente muito importante. Muito obrigada e espero vocês aqui no próximo vídeo.